Oi, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre números sequenciais. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, de comentar o que você sentiu aqui abaixo do vídeo para a gente poder conversar mais e de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse assunto. Então, a primeira coisa que eu acho importante falar sobre números sequenciais, quando você vê no relógio 1, né, 1h11, ou, sei lá, 222, 333, né? A gente pode falar também de, às vezes, tá 322, né? Quando você vê pelo menos dois números repetidos, existe algo por trás disso, algo energético e benigno. Então, é importante a gente entender o seguinte. Na abordagem do método cardinal, que é o sistema que eu desenvolvi, não tem essa de superstição, de trazer ansiedade, de ficar assim com muita intensidade em relação a nada. O método cardinal está aqui para trazer bem-estar, cura da alma, expansão de consciência e alegria de viver. Então, todos esses assuntos, não só números sequenciais, mas também cristais, astrologia, tudo que a gente falar aqui no canal é com leveza, é para trazer bem-estar, é para trazer informação, expansão de consciência e tranquilidade. Eu vejo muita superstição, às vezes, nesse mundo espiritual energético, e aí isso traz um peso, traz ansiedade, às vezes traz medo, né? E o que a gente quer é a tranquilidade, a felicidade, a paz e a alegria de viver. Então, os números sequenciais, na perspectiva do método cardinal, o que eles querem dizer pra gente? Todos eles. Sei lá, às vezes você vê um 909, né? Números mais elevados. Toda vez que você vê dois números repetidos, 3, né? Às vezes 4, 22 e 22, para quem usa o relógio com as 24 horas. Isso significa que você está num bom caminho. Isso significa que o mundo externo está te trazendo uma linguagem da consciência e te dizendo, segue por aí. E cada número tem um significado que eu vou falar também nesse vídeo. Mas, em primeiro lugar, é entender que números sequenciais são uma linguagem de consciência, tá? É como se fosse o universo, ou a espiritualidade, ou os anjos falando com vocês. Em outras culturas são chamados de números angélicos, né? Os números sequenciais. E eles significam que você está num bom caminho, tá? Quando você vê um crescendo, por exemplo, 1h23, 1, 2, 3, significa que é legal você aumentar um pouquinho a sua energia. Se você vê, por exemplo, 3, 2, 1, significa puxa um pouquinho, o seu freio de mão está muito acelerada ou acelerado, tá? Então, quando você vê um crescendo de números, você tá é importante que você entenda que você está num bom caminho, mas que é legal você elevar um pouquinho a sua energia, né? Às vezes 2h23, né? Eleva um pouquinho, dá um pouquinho mais de gás. Ou às vezes você precisa dar uma desacelerada quando o número decrescer, tá? Mas 3 números iguais são sempre um sinal de que você está no melhor caminho, são um sinal de alinhamento. Então, o que significam os números, né? Se a gente for pensar. Então, 1 e sequências de 1 significam que você está em alinhamento mesmo, né? Que você está em elevação. É uma ideia de elevação, de ascensão, de elevação da sua frequência vibracional. Se a gente for pensar no número 2, tudo isso que eu tô falando aqui é na perspectiva do método cardinal, né? Do método que eu desenvolvi. Então, no cardinal, o número 2 é cura. Então, 222 é o quê? Cura. E cura é te devolver para o estado de saúde e bem-estar em qualquer nível da sua vida. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser financeiro, né? Pode ser emocional, no sentido de relacionamentos, enfim. No cardinal, o 2 é cura. O 3 significa equilíbrio. Quando você não está nem com muita aceleração, nem com muita letargia. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Do crescendo e do decrescendo dos números. Então, o 3 significa equilíbrio. O 4 é estrutura. É você se sentir uma pessoa centrada. É você construir a fundação da sua casa, por exemplo, né? As raízes da árvore. Então, o 4 significa estrutura. O 5 significa organização, ordem. Isso é super importante, né? Então, de 1 a 5, a gente está no nosso mundo individual. A partir do 6, a gente já está se relacionando com o mundo externo. Então, o 6, às vezes 606, né? 6 da manhã, enfim, significa
harmonia nos relacionamentos, tá? É uma harmonia com outros seres, com outras pessoas, com objetos, com o mundo externo. Então, o 6 é harmonia nos relacionamentos. O 7 significa um despertar de consciência, tá? O 7 significa que você está em conexão, além de ter harmonia nos seus relacionamentos interpessoais, com o 7 você está em conexão com a divindade. 7 é conexão divina, é uma consciência de espiritualidade, é um despertar de consciência, tá? 707, né, que a gente pode ver. Quando a gente pensa no 8, o 8 é a abundância. O 8, se você percebe, ele é um símbolo do infinito, né, na vertical. Então, é a abundância infinita da espiritualidade se manifestando na matéria. Então, o 8, quando a gente vê 808 às vezes no relógio, né, é que você está numa energia de abundância. E o 9 é a ascensão no sentido de você realmente trazer o melhor para o mundo. O 9 é você se colocar a serviço da espiritualidade. É diferente do 7, né? Porque o 7 é você despertar a consciência para a espiritualidade. O 9, você já despertou a consciência para a espiritualidade e você se coloca a serviço. Então, o 9 é serviço espiritual, é você ter tanta energia pessoal que você tem energia de sobra para compartilhar com o próximo e trazer algo positivo para o mundo, se colocar a serviço. 909, né, ou sequências de 9, são sempre um toquezinho, porque não é só no relógio que a gente vê, né, a gente pode ver também números sequenciais em outros lugares, às vezes em faturas, enfim. Então, o 9 significa isso, você tem energia e consciência espiritual suficiente para se colocar a serviço. E o último é o 0, né? O 0 no cardinal, ele é profundidade. Então, se o 1 é elevação, né? É aquela luz que te traz a ascensão. O 0 é profundidade, o 0 tem muito a ver também com transparência, sabe? O 0 traz muito a verdade para o mundo, entendeu? Você aprofunda naquilo. O 0, ele confirma qualquer outro número que esteja ao lado dele. Fortalece, confirma, aprofunda qualquer outro número que esteja ao lado dele. Tá bom? Então eu espero que essa informação seja útil para você, que traga muitas maravilhas e que traga insights, né? Que traga uma expansão, que torne o seu dia a dia mais rico, sem superstição, sem ficar com ansiedade, né? Como algo leve, como algo até divertido, mas sabendo que os números são parte da construção da nossa existência, né? Tudo é geometria e matemática no mundo energético e espiritual. E se você quiser comentar, vou ficar muito feliz de saber a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E a gente vai se falando.